Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre em defesa de nossas crianças. Tem um vídeo já no canal, como eu creio que você deve ter visto, falando sobre crianças, mas não nessa perspectiva, sobre a exploração e algumas fatalidades das quais as crianças têm sido vítimas. Te convido humildemente a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no seu trabalho, onde você esteja, em Mateus capítulo 19, versículo 13, 14 e 15, que diz: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Meus amados irmãos, observamos que nossas crianças têm passado por problemas terríveis. Pouco se fala sobre as crianças, onde deveríamos falar mais. Observamos que vem a exploração infantil no trabalho, onde muitas crianças estão passando por situações desumanas. Também tem a exploração sexual infantil. Sabemos que temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas pouco se é feito em prol das crianças. Que venhamos, como Igreja do Senhor, orientar nossas crianças e orar por elas, para que Deus venha protegê-las de todo o mal, pois ela tem sido o foco de Satanás e de seus adeptos. Observamos nos programas de TV e nas redes sociais algumas coisas às quais as crianças estão sujeitas. Veja, eu anotei algumas coisas aqui para que eu não venha esquecer. Nos desenhos, nos filmes, nas séries, nas novelas, nos seriados, nos programas de TV, tem levado as crianças à rebeldia, à libertinagem, à sensualidade, ao satanismo, ao paganismo e o ateísmo. Nas redes sociais tem levado as crianças a relacionamentos prematuros, à gravidez precoce, estupro, sequestro, pornografia, as crianças a ficarem antissociais, ou seja, ficam presas numa prisão virtual, numa vida de ostentação e no exibicionismo. É dentre tantas coisas que os programas de TV e as redes sociais causam nas nossas crianças, causam essas daí. Então você deve ficar muito atento, você que é pai, que é mãe, que é tio, que é avô, que é avó, então tome muito cuidado com as suas crianças, supervisione suas crianças, veja o que elas estão acessando, veja o que elas estão assistindo, cuidado com a babá eletrônica, pois tem levado muitas crianças ao fim de suas vidas aqui na Terra. Eu digo isso por conhecimento de muitas pessoas que perderam seus filhos e suas filhas, por causa de um desleixo do pai e um descuido da mãe. Então veja, o que fazer para cuidar e orientar a nossa criança? Observamos que em Efésios capítulo 6, versículo 4, está escrito o seguinte, vou ler o texto para você, Efésios capítulo 6, versículo 4. Está escrito: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, não devemos impor medo, e sim respeito. Tem pais que é especialista em impor medo, não resolve. Passe a impor respeito. Também estabeleça limites, pois tem muitos pais que não querem estabelecer limite para os seus filhos quando eles são pequenos. Aí, quando eles crescerem, vai ficar muito difícil. Quem vai botar você numa coxa vai ser ele, se você não botar regras. Aprenda a dizer não a teu filho. Aprenda a pôr limites, porque é para o próprio bem dele e para o teu próprio bem também. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz: Instrui a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer não venha se desviar dele. Então, tem que educar o seu filho ou a sua filha. Sabemos que educar leva tempo e leva trabalho, porém é necessário. Nem todo mundo quer perder tempo e nem esforço, e nem trabalhar, né? Não é fácil educar uma criança, não é fácil estar mentoreando alguém, especialmente uma criança, onde tudo é muito, naquela fase de aprendizado, de descoberta, é tudo muito maravilhoso, então requer tempo e requer trabalho. Mas Deus há de dar graça. Faça isso, eduque. E também em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, veja o que é que diz: que governe bem a sua própria casa, tenha seus filhos em sugestão com toda a modéstia. Aqui fala do dever dos bispos e dos diáconos, né, dos ombreiros da casa do Senhor, da liderança. Então observamos que temos que administrar a nossa casa. Você que é mulher, em Provérbios 14:1 está escrito que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Ei, mulher, então tome cuidado, você que é mulher, como você está administrando a sua casa. Que às vezes o homem sai para trabalhar, sabemos que hoje em dia o casal normalmente sai os dois para trabalhar, né?
Mas tem homens que querem impor um limite aos filhos, a mãe vai e tira. Então tome cuidado. E também você, pai, tome cuidado, que se a sua mulher colocar um limite nos seus filhos, você venha tirar. Não faça isso. Não tire a autoridade da sua mulher. E nem mulher tira a autoridade do seu homem. Amém? Vocês têm que andar em acordo para educar os seus filhos. Administre bem a sua casa. Edifique a sua casa na rocha. Que rocha é essa? É o Senhor Jesus Cristo. Veja, então leve eles a ser obedientes, ensinando a eles o princípio da obediência, que vai resultar em muitas bênçãos na vida dele. Tem um ditado popular aí que diz que o mundo é um professor, né? Mas observando que não é um dos melhores, pois a Bíblia diz que o mundo está sob o domínio de Satanás. Então tome muito cuidado. Então o inimigo veio matar, o inimigo veio roubar, veio destruir e conduzir todos ao erro através da sua arma mais eficaz, que é o engano, a astúcia. Então tome muito cuidado com as suas crianças. Que venhamos orar pelas crianças, porque elas são o futuro do nosso país. Também é o futuro ministerial da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Foram essas simples dicas, porém, se você colocar em prática, tenho certeza que fará toda a diferença na vida sua e na vida dos seus filhos e filhas. Amém? Então que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.